Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós voltaremos à FUVEST para nós tratarmos de História. Bora pegar papel e caneta para estudar. Hoje nós voltaremos à FUVEST para nós tratarmos de História Antiga e particularmente a respeito do surgimento da polis entre os gregos. E nós temos aqui uma sugestão bastante inusitada, o filme Sócrates, de Roberto Rossellini. Pois é, esse grande nome do neorrealismo italiano, lá no finzinho de sua vida, resolveu fazer biografias de pensadores intelectuais e históricos para a televisão italiana. Portanto, o que nos resta é aproveitar essa produção de 1971 para a gente entender um pouco do espírito grego. Oggi, sesto giorno del mese Munichion, del primo anno della 64esima Olimpiade, per ordine di Lisandro di Sparta, nostro valoroso poliarcete, in nostra presenza, e di voi confederati lacedemoni, secondo le condizioni di resa che abbiamo imposto alla città di Atene, ora ne inizieremo la demolizione delle mura. Eseguite. Como você deve se lembrar, a FUVEST em sua prova de História gosta de citar clássicos, a exemplo de Jean-Pierre Vernant, esse historiador e antropólogo francês que, em termos biográficos, chegou a lutar contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e também no comecinho dos anos 70 deu um pulo aqui no Brasil e fez parte do quadro da USP, a Universidade de São Paulo. Vernant também foi clássicos de livros como As Origens do Pensamento Grego, que nos mostra como o processo de ocupação do Mar Egeu fez surgir instituições públicas que garantiram, consolidaram a unidade cultural da Grécia. Ti accusiamo di violare la legge che proibisce l'insegnamento dei cavilli oratori. Ma io sono deciso ad obbedire alle leggi, a questa come alle altre. E per meglio sottomettermici, vorrei che tu mi spiegassi cosa intendi per cavilli oratori. Vuoi dire che insegno l'arte di convincere con furberia o la ricerca naturale della verità? Perché mi poni questa domanda dato che già conosci la risposta? Ti sbagli. Ti pongo la domanda perché cerco la verità, per te come per me. Infatti se pensi che io, Socrate, utilizzo la parola della lingua greca per assicurarmi un qualsiasi potere sugli altri uomini, allora in questo caso approvo la tua interdizione. Ma non sai forse che io mi limito ad obbligare gli altri a pensare facendo loro delle domande e che il dialogo che ne scaturisce non ha altro scopo che creare la comprensione? Poco importa cosa so, ci contentiamo di darti un ordine molto chiaro. Non rivolgerti mai più ai giovani. Para a gente voltar um pouco na história, você deve se lembrar que a ocupação da Península Grega se deu entre os períodos arcaico e o período clássico. Dentre os fatores de longa duração que estimularam, que forjaram o surgimento das polis, nós podemos citar os fortes vínculos tradicionais e familiares, o processo de migração de pequenos povos em busca de terra e em busca de segurança e, claro, o relevo montanhoso, bastante acidentado, da Península Grega. Assim, à medida que nós nos aproximamos dos anos 600, dos anos 500, nós começamos a notar que dentro daquela unidade cultural
garantida pela mitologia e pela língua grega, começam a surgir centros urbanos, autônomos, independentes, política e economicamente. E essas autonomias fazem com que surjam novas instituições locais bastante particulares, a exemplo da Agogê, a educação militar em Esparta e da democracia em Atenas, como nós continuaremos vendo no filme Socrates. E vi dico che questo Meleto è colpevole, perché mi trascina in giudizio, facendo finta di interessarsi a cose delle quali non sa nulla. Rispondi alla mia domanda, Meleto. Non dai forse una grande importanza all'educazione della gioventù? Sì, certamente. Dato che pretendi che sono io, Socrate, a corrompere la gioventù, sai sicuramente chi la rende migliore. Ebbene, rispondi. Il tuo silenzio potrebbe far credere al tribunale che tu non ne sappia nulla. Dimmi, chi può rendere la gioventù migliore? Sono le leggi. E chi ha la miglior conoscenza delle leggi? Guarda attorno a te, Socrate. Sono i tuoi giudici. Tutti oppure qualcuno tra loro? Tutti. Per esempio, è una buona notizia. E quelli laggiù che ci ascoltano, anche loro hanno una buona influenza sulla gioventù? Senza dubbio. E i membri del Consiglio? I membri del Consiglio, anche loro. Insomma, tutti gli ateniesi hanno una buona influenza sulla gioventù. Tutti salvo Socrate che invece la corrompe. È questo che vuoi dire? Sì, e con tutte le mie forze. Ah, che pover'uomo questo Socrate. Che orribile destino. E che grande felicità sarebbe se fosse vero che tutti nella città hanno una buona influenza sulla gioventù e che un solo uomo, questo Socrate, la corrompe. Como você pode ver, o filme traz uma interessante reconstituição do que era a Ágora ateniense, esse espaço público, por definição, fundamental para a vida política, para a saúde pública de Atenas. E vale chamar a atenção que esse espaço público era, antes de tudo, também um espaço cívico, ou melhor dizendo, era uma esfera pública onde você não somente negociava mercadorias, mas também negociava ideias. E esse será justamente o tema da questão 75 da FUVEST de 2016. Vale chamar a atenção. Lembre-se que vocês podem ter acesso às alternativas aqui no link na nossa descrição e também vocês podem pausar o vídeo porque nós daremos um close nessas alternativas. O aparecimento da polis constituiu, na história do pensamento grego, um acontecimento decisivo. Certamente, no plano intelectual, como no domínio das instituições, só no fim alcançará todas as suas consequências. A polis conhecerá etapas múltiplas e formas variadas. Entretanto, desde seu advento, que se pode situar entre os séculos 8 e 7 a.C., marca um começo, uma verdadeira invenção. Por ela, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade será plenamente sentida pelos gregos. De acordo com o texto, na antiguidade, uma das transformações provocadas pelo surgimento da polis foi: Bom, levando em consideração, então, que a questão enfatiza as rupturas trazidas pela polis, vamos analisar as questões. A letra A está equivocada, porque a fundação da polis não é baseada no declínio da oralidade. Ao contrário, para você ser um bom cidadão ateniense, antes de tudo, você tem que ter oratória, eloquência, brilho em sua fala. A letra B também está equivocada. Afinal de contas, os gregos foram radicais na separação entre o espaço doméstico e o espaço público. Tanto é assim que, para os gregos, aquelas pessoas que só sabiam falar de si mesmas e dos seus problemas pessoais eram chamadas de idiotes. Agora, por sua vez, aqueles capazes de oratória, eloquência, eram chamados de cidadãos. A letra C também está equivocada porque, apesar do forte vínculo que a cultura grega mantinha com seu panteão de deuses e deusas, que aliás eram antropomórficos, tinham os mesmos valores e virtudes e também defeitos que os humanos, a política em Atenas e também na Grécia era fundada na razão, no logos, isto é, na capacidade dos seres humanos de desenvolverem linguagens racionais. A letra D, ela está equivocada e ela pode te confundir com um jogo de palavras. Veja só, é preciso levar em consideração que, apesar da diversidade política e econômica
das polis, havia sim uma unidade cultural garantida pela mitologia e pela língua grega. Portanto, a alternativa E é a adequada, pois ela traduz o mesmo raciocínio do enunciado em outras palavras, ao considerar que a polis funda um espaço público que permite que a política seja a atividade mais nobre dos seres humanos. A FUVEST, então, faz questão de nos destacar pontos clássicos, tradicionais da história, ou melhor dizendo, nesse caso, faz com que a gente tenha em consideração as heranças da cultura grega. Nesse sentido, como nós vimos, a política entre os gregos, particularmente para os atenienses, era uma forma do cidadão autorizar o espaço público. Isto é, através da política, o cidadão se tornava autor não somente de sua vida, mas também conduzia os assuntos públicos de sua cidade. E seria bem interessante resgatar um pouco desse espírito ateniense, dadas as circunstâncias da política brasileira contemporânea, não? Pois veja, em tempos de projetos legislativos que tendem a cercear e coibir os debates públicos, também em sala de aula, vale lembrar que o suicídio de Sócrates não foi somente um ato heróico. Ele também foi resultado do que acontece quando, em vez de se confrontar ideias, se julgam, antes de tudo, pessoas. Bem, esperamos que vocês tenham conhecido um pouco mais do perfil da história na FUVEST e, de quebra, tenham conhecido também um pouquinho da obra de Roberto Rossellini, ou melhor dizendo, de suas últimas obras que tratam de biografias de pensadores clássicos. No mais, continuem com a gente, mande suas dúvidas, críticas e sugestões, abraços fortes e até a próxima!